Olá, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo feliz. Vocês sabem por quê? Porque esta é a primeira atualização de leitura que eu trago para este canal esse ano, onde finalmente temos um livro 5 estrelas. E na verdade foram 2. Pois é, mas vamos lá. Esse é outro daqueles vídeos que eu acho que virou meio que uma constante no meu canal, que é eu parar na frente da câmera de tempos em tempos e contar pra vocês tudo que eu li e dar minhas opiniões rápidas aqui. Eu tenho hoje 11 livros pra falar com vocês, porque, gente, eu li muito em julho, tá? Li muitos livros muito curtos, tá? Tem uns contos aí no meio, tem um poema, vocês vão entender. Vamos direto pro assunto, vocês já sabem como isso aqui funciona, eu vou contar pra vocês quais foram os últimos livros que eu li e quais as minhas opiniões. E eu resolvi fazer esse update agora porque eu tô pensando aí num projetinho pra tocar nos próximos 2 dias e seria bom isso aqui estar atualizado antes do próximo vídeo sair. Mas enfim, a gente chega lá. Bom, da última vez que a gente conversou, eu tinha lido Hotel Termush, depois de Hotel Termush, eu fui ler Rebecca, tá? Eu não vou me estender sobre Rebecca aqui, tem um vídeo no canal só sobre esse livro, tá? Vão lá ver, tá tudo lá. Aí depois, eu fui ler Catábasis, da R.F. Kuang. Finalmente cheguei nesse livro, né? Eu li esse livro em Buddy Read com 3 amigas, tá? Com a Steph, com a Ju e com a Raquel. E foi uma experiência extremamente rica, tá? Esse é um livro que ele, assim como todos os livros da Kuang, ele é cheio de críticas sociais e assuntos aqui pelos quais ela quer conversar. Mas esse é um livro, ao mesmo tempo, diferente, porque os outros livros da Kuang, de um jeito ou de outro, eles acabam esbarrando no assunto de raça. E esse não necessariamente, tá? Mas a gente teve uma conversa sobre isso lá na nossa Buddy Read. Deixa eu começar pela sinopse. Esse vídeo vai contar a história da Alice e do Peter. Eles são 2 doutorandos em magia. Então existe magia nesse mundo. Eles fazem doutorado estudando isso. O orientador deles morre numa certa situação específica que eu não vou contar pra vocês. E eles se tocam que o único jeito deles conseguirem defender essa tese é indo pro inferno buscar a alma do orientador. Eu sei que parece absurdo, tá? Eu sei que parece uma sinopse nada a ver, mas o trabalho que é feito aqui pela Kuang é genial. Esse é um livro que vai discutir majoritariamente, eu acho que o principal assunto dele é o meio acadêmico. O que o meio acadêmico faz com as pessoas, como esse rolê todo funciona, toda a competição velada ou não velada que acontece no meio acadêmico, como às vezes está todo mundo tentando passar a perna um no outro, quando aquele lugar deveria ser, bom, o lugar onde a gente constrói conhecimento e acaba sendo meio, né? Se é a sua primeira vez aqui e você não me conhece, eu venho do meio acadêmico, tá, gente? Eu sou astrofísico aí de formação, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei com pesquisa por muitos anos, e foi muito interessante, assim, participar dessa Buddy Read, porque nós estávamos em 2 acadêmicos e 2 não acadêmicos, lendo esse livro juntos. E eu sempre dizia para as meninas que, tipo, gente, eu sei que essa situação narrada aqui parece absurda, mas eu juro pra vocês que é exatamente assim que acontece, tá? Foi um livro 4 estrelas, tá? Não é meu preferido da Kuang, meu preferido segue sendo Babel, mas é uma leitura que vale super a pena. Rolou toda uma conversa aí sobre esse livro que você precisaria ler 1000 livros pra ter o background o suficiente. Não precisa de nada, tá? Só pega esse livro e lê. Gostei muito mesmo. Gostei ainda mais por causa da experiência de ter lido com as minhas amigas e poder discutir enquanto a gente lia. Vão ler esse livro, tá? Vale super a pena. Aí, como nem tudo são flores, fui ler Uma Bomba, O Familiar, da Liberdugo. Gente, que livro chato, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história de uma personagem que ela tem poderes mágicos, ela faz o que ela chama ali de milagritos. A gente tá falando de Espanha na época da Inquisição, e ela trabalha de, tipo, cozinheira, assim, na cozinha de uma casa de família. Os patrões dela vão descobrir que ela consegue fazer esses milagritos e vão tentar se usar disso pra meio que subir ali no status social daquela comunidade, tendo ela enquanto, né, uma pessoa que faz mágica na família. Chato. Liberdugo pra mim não tá rolando. Só que assim, eu sei que eu tô sendo teimoso. Eu sei que eu deveria ler Six of Crows, que é o que todo mundo diz que é o grande trabalho dela. Os livros estão aqui, não li ainda. Eu li a trilogia Grisha, achei ok. Li Nona Casa, achei ok. Li O Familiar, achei chato, tá? Aí agora eu me prometi que a próxima vez que eu for ler Liberdugo vai ser Six of Crows, tá? Porque todo o resto que eu pego dela parece meio... Nunca passa muito de 3 estrelas e meia, sabe? Então, mas nossa, chato. Tá? Aí eu fui ler A Sucessora, da Carolina Nabuco. Mesmo vídeo de Rebecca, eu falo lá desses 2 livros, vão lá assistir, não vou me estender aqui, pior livro do ano. Aí eu fui ler A Balada do Velho Marinheiro, do Samuel Taylor Coleridge. Bom, se você me acompanha nas redes sociais, talvez você saiba, mas eu entrei pro mundo dos videozinhos curtos, tá?
Mas o que eu posto lá não é uma reprodução do que eu posto aqui. Nos videozinhos curtos, eu comecei uma sériezinha de vídeos que relacionam obras literárias com músicas. Só tem um, por enquanto, que eu postei que não é da Taylor. Todos os outros têm sido Taylor Swift, tá? Eu tô explicando todas as referências literárias no trabalho da Taylor. E eu fiz um videozinho sobre The Albatross, que é uma música da Taylor, que puxa referência de 2 obras literárias. Então é um poeminha curto de 16 versos, do Baudelaire, e esse poema, que é um poema enorme, de mais de 600 versos, do Coleridge. E aí eu marquei o poema do Coleridge como leitura, porque é uma leitura, tá? Foi aí 1 horinha de leitura, então eu considerei como um livro lido. É a história de um homem, de um marinheiro, que mata um albatroz e ele é amaldiçoado. Ele é condenado a carregar o cadáver do albatroz pendurado no pescoço, e várias coisas sobrenaturais vão acontecer ali com ele, com essa tripulação. Legal, tá? Foi uma leitura 3 estrelas, tá? Nada de mais, assim. Eu acho que ela vale a pena pelo contexto histórico, pela importância dessa obra que depois vai ser referenciada em 1 milhão de coisas aí. Mas gostei de ter feito a leitura, tá? Aí, vocês lembram que eu falei com vocês sobre o Eric LaRocca, que escreveu um livro chamado The Trees Grew Because I Played There? Que até então tinha sido um dos melhores livros do ano, um livro de contos, etc. Eu fui ler um outro livro desse homem, tá? Chamado Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. O que eu posso dizer? Perturbador. Assim como outro livro do cara, tá? Aqui a gente tem a história de 2 garotas que vão se conhecer pela internet porque uma delas está vendendo um descascador de maçãs, tá? A bota lá num lugar para vender, a outra entra em contato falando, gostaria de comprar esse seu descascador de maçãs. Só que as duas vão começar a conversar. E as duas vão criar um relacionamento. E esse relacionamento não é nada saudável. E ele vai espiralar para as coisas mais absurdas e tenebrosas que eu já li na minha vida, tá? 4 estrelas e meia. Incrível, genial. Estou tendo pesadelos com essa história até agora. Bizarro. Assim, este homem, o Eric aqui, amado, vamos procurar terapia, porque não é possível que histórias desse tipo saiam da mente de uma pessoa sã. Tá? Bizarríssimo. Adorei. Aí, gente, eu fui para uma releitura. Eu combinei com o Cadu e com a Raquel de voltar para essa história. Viúva de Ferro, tá? O que eu posso dizer para vocês? Tá, vamos lá, vamos para a sinopse primeiro. Aqui a gente tem uma sociedade, é um país que está constantemente sendo atacado por alienígenas. Esses alienígenas chegam em pequenas naves que são esféricas, formados de um material que eles chamam de metal primordial. E eles lutam contra esses ETs nessas naves, usando robôs gigantes. Qual que é o detalhe? Esses robôs gigantes, eles não são movidos por eletricidade. Eles são movidos aqui pelo que eles chamam de Ki, que é meio que a energia vital das pessoas. Então, cada robô desse precisa de 2 pessoas lá dentro. Precisa de um homem, que vai ser o motorista, e uma mulher, que vai ser uma fonte extra dessa energia vital. O detalhe é que o homem acaba sugando toda a energia da mulher, e na maioria das vezes, durante essa batalha, a mulher vai morrer. Tá? Então tem toda uma questão política aqui, de que as famílias oferecem suas filhas para serem essas concubinas, e aí a família recebe um monte de dinheiro, porque a filha vai ser provavelmente morta e etc. Bizarro, tá? E aí a gente tem a nossa protagonista, chamada Wu Zetian, que a irmã dela foi uma dessas garotas que foi morta, e ela vai se oferecer enquanto tributo, já vou chegar lá, eu sei do que vocês lembraram, pra tentar matar o motorista aqui, que foi o responsável pela morte da irmã. Sim, essa história bebe muito de Jogos Vorazes. Começamos por aqui, tá? Quando eu li essa história pela primeira vez, eu não tinha feito esse link, tá? Não sei porquê. Mas dessa vez, quando eu reli, essa história grita muito Jogos Vorazes, e não só. Eu tava discutindo com o Cadu e com a Raquel que, assim, a construção de mundo é legal, a história é super interessante, mas este livro soa como um grande mix de várias histórias que a gente conhece, tá? Aqui tem Jogos Vorazes, aqui tem Divergente, aqui tem Stormlight Archive do Brandon Sanderson, tá? São as 3 grandes referências que você tira. Você bate esses 3 no liquidificador, bota robô gigante, você acaba com essa história aqui, tá bom? É divertido. Não é bem escrito, tá? É o primeiro livro da autora, eu sei disso, mas
Esse livro tem muito daquele problema do... Ele te conta ao invés dele te mostrar as coisas. Então tem muito infodump, tem muito parágrafozão explicando as coisas, sendo que seria melhor a gente ver isso em cena. O final desse livro é horrível, gente. O final é... Não. O final, não. A conclusão desse livro... Primeiro que a conclusão bebe 100% de Stormlight Archive, tá? Se você já leu Oathbringer, Sacramentadora, o final é muito parecido, tá? Na verdade, não o final dos dois livros, mas o final desse livro é um plot twist que tem lá em Sacramentadora, tá? O problema é o modo como esse plot twist é revelado, que é um grande te contam e não te mostram, sabe? Próximo mês, agora em agosto, leremos o segundo livro, tá? Que tá aqui, que é uma duologia. Estarei lendo, aí eu conto pra vocês o que eu achei. Dei 4 estrelas nessa segunda leitura, na primeira eu tinha dado 4 estrelas e meia. Ainda é um livro que vale muito a pena, porém ele tem essas questões assim, de enredo, de estrutura e etc. Mas, veja só, eu só tô reclamando, mas eu dei 4 estrelas, tá? Me diverti horrores lendo, a história é legal. Aí, pessoal, eu fui ler Ruptura, tá? Isso aqui é um livrinho de contos que sai pela Flive, porque um amigo meu, Danilo Reis, tem um conto publicado nesse livro. E aí eu li o livro inteiro. Assim, eu sentei na cama e eu li o livro inteiro em, sei lá, 1 hora. Ele é curtíssimo, tá? Ele tem 140 páginas. Acho que 1 hora e meia eu li ele. São contos que basicamente eles proporam para esses vários autores escrevam um conto com o tema ruptura. Deixa a imaginação voar. Então aqui tem de tudo, gente. Tem fantasia, tem ficção científica, tem drama, tem pouco de tudo aqui. Amei alguns dos contos. Alguns são bem ruins, sou muito sincero pra vocês, tá? Eu vou dizer pra vocês quais foram os meus preferidos, caso vocês peguem esse livro. Limiar é um conto muito bom. Sangue e Escamas é um conto muito bom. O conto do Danilo, que tem um nome em francês, tá? Eu não vou tentar pronunciar. É um conto muito bom. Duda Maldição é um conto muito bom. Geografia Íntima é um conto muito bom, tá? Então esses foram os meus preferidos desse livro. Se vocês forem pegar, vende pela Flive. Não sei se a Flive vende pela Amazon. Não tenho certeza, deveria ter pesquisado isso antes. Mas leiam, bem legal, tá? Aí eu fui pra outra buddy read com as minhas amigas, tá? Eu, a Steph e a Ju lemos, relemos, né? Pra mim e pra Ju foi releitura. Pra Steph foi a minha primeira leitura. E a Raquel continuou no grupo, né? Acompanhando as nossas opiniões. Nós fomos ler Trez, a Garota do Mar Esmeralda, ou Trez of the Emerald Sea. E eu estou muito feliz que essa é a minha edição nova, né, dos Projetos Secretos do Sanderson. Paguei o olho da cara, mas estou muito feliz com esse livro em casa. Eu posso dizer pra vocês, gente, Trez, né, vocês sabem que livro é esse, ele faz parte da Cosmere. Algumas pessoas recomendam ele como porta de entrada. Eu não acho que ele seja uma boa porta de entrada da Cosmere por 2 motivos. Primeiro, o tom dele é muito diferente. Se você for ler isso aqui e achar que toda a Cosmere é nesse tom, você vai quebrar a cara. Esse é o livro mais simples, bonitinho, fofinho, infanto-juvenil da Cosmere. Todo o resto da Cosmere é bem mais séria do que isso aqui. Então é um livro fofo, é um livro que eu gosto muito, tá? Outra coisa, esse livro puxa muito uma coisa lá de Elantris. Então se você não leu Elantris, eu acho que o final desse livro é meio confuso, tá? É um livro 4 estrelas pra mim, eu gosto muito, não é meu projeto secreto preferido, o meu preferido é Yumi, o Pintor de Pesadelos, tá? Mas fofíssimo. Só recomendo que você leia se você tiver lido pelo menos Elantris. Aí, gente, tava na academia um dia, precisava de um audiobook curtinho, e aí eu peguei... Não peguei esse livro inteiro, tá? Eu fui reler, ou reouvir, The Eleventh Metal, que é um conto que faz parte de Mistborn, que tá aqui. É um continho de tipo 20 páginas, no máximo, que fala sobre a época de treinamento do Kelsier, tá? Então se passa antes do primeiro livro. Não tenho muito o que dizer, gente. É uma boa oportunidade, se você está com saudade do Kelsier, de revê-lo, tá? Vai falar um pouquinho ali dos traumas dele, vai falar um pouquinho ali do treinamento dele, da coisa dele de odiar toda a nobreza, e é isso. Aí deixa eu dizer pra vocês o que aconteceu. O TJ Klune entrou na minha casa e esmurrou a minha cara 2 vezes. Eu fui ler Somewhere Beyond the Sea, tá? Pro meu clube do livro. E que grata surpresa. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu não fui das pessoas que morreu de amores por A Casa do Marcerulho, tá? Eu achei o livro 4 estrelas, achei só ok, fofinho, bonitinho, mas não tive essa coisa com A Casa do Marcerulho que todo mundo teve. E aí, votaram o segundo livro pra gente ler no meu clube do livro, tá?
muito melhor que o primeiro. Assim, bordoada atrás de bordoada na cara aquele livro. Muito, muito, muito bom. Então, se você não sabe, A Casa do Mar Cerulli vai contar a história do Linus Baker, que é esse funcionário do governo que inspeciona orfanatos de crianças mágicas. E aí ele vai inspecionar essa casa, que fica no Mar Cerulli, que é lar de algumas crianças mágicas que o governo acredita serem perigosas. E aí, gente, essas crianças são uma fofura, o Arthur que cuida deles é um fofo, um querido, e todo o primeiro livro é meio que a desconstrução das ideias pré-concebidas que o Linus tem durante o processo dele se apaixonar por essas crianças e perceber que essas crianças são fofas e que elas precisam ser compreendidas e, enfim. Acho que isso não é spoiler, mas eventualmente o Linus e o Arthur vão se apaixonar, eles vão se tornar um casal e a gente parte daí pro segundo livro, tá? No segundo livro, esse casal que agora cuida dessas crianças e se tornam pais dessas crianças, vão começar a sofrer constantes ataques do governo, porque o governo é extremamente preconceituoso contra crianças mágicas. Eu acho que eu não preciso dizer pra vocês, tá bem óbvio que isso aqui é uma grande alegoria pra falar de pessoas LGBT, né? O próprio T.J. Clooney diz isso no texto de agradecimentos. Inclusive, o texto de agradecimentos desse segundo livro é incrível. Ele se definindo como anti-J.K. Rowling. Genial, assim, genial. Esse segundo livro, assim, me destruiu. Eu chorei, tá? Chorei. Nesse segundo, capítulo 12. Tá? Só pra vocês saberem. Foi o primeiro 5 estrelas do ano. Acabou minha bateria e eu precisei tirar a câmera, então talvez tenha mudado um pouquinho o enquadramento, tá? Vocês me desculpem. Se você me dissesse no começo do ano que o meu primeiro 5 estrelas do ano seria um livro do T.J. Clooney, eu teria dado risada da sua cara, tá? Não esperava, mas incrível, incrível. E aí, gente, o Cadu virou pra mim e falou: vou ler o novo do T.J. Clooney, que é o We Burn So Bright. Vamos ler comigo? E aí eu emendei um outro T.J. Clooney, porque eu acabei de pegar uns 5 estrelas, né? Vamos lá. Achei o melhor livro do ano. 5 estrelas favoritado, nesse caso, tá? We Burn So Bright é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu tive uma crise de choro, que eu parecia uma criança com fome. Eu chorava de soluçar, eu perdi o ar de tanto chorar no final desse livro. Fazia anos. Eu não sei se eu tenho alguma lembrança, na real, de chorar tanto com um livro quanto eu chorei com esse. We Burn So Bright vai contar a história de dois homens, o Don e o Rodney. Eles são um casal de senhores. E acontece que o mundo vai acabar, tá? Tem um buraco negro vindo em direção à Terra, não tem o que fazer, vai todo mundo morrer, a Terra vai ser engolida. Esses dois vão sair numa viagem de carro para resolver assuntos pendentes antes que todo mundo morra. E aí você vai acompanhar esses dois, encontrando pessoas no meio do caminho, tendo várias conversas, algumas muito pesadas. Esse livro vai tocar em assuntos muito, muito, muito pesados. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. A Casa do Mar Cerulli e Um Lugar Além do Mar são livros que eu consideraria YA. Eles obviamente podem ser lidos para adultos, pessoas adultas vão tirar muita coisa deles, mas eles são livros que são muito amigáveis para você dar para um adolescente ler, tá? We Burn So Bright é um livro adulto. Ponto, tá? Que bordoada na minha cara foi esse livro. E bom, aí além de acompanhar essa viagem, as pessoas que eles vão encontrar e todas as conversas que vão acontecer, você vai aos poucos entendendo qual é o motivo de eles estarem fazendo essa viagem, qual é esse assunto mal resolvido que eles têm. E aí no último capítulo, o T.J. Clooney taca tudo na sua cara, volta no tempo, conta a história completa deles e você desaba de chorar que nem um desgraçado. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Eu não tenho estrutura sequer para pensar nesse livro sem ficar com os olhos marejados, tá? Foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida e é um livro de 140 páginas, tá? Se vocês vão tirar alguma coisa desse vídeo, vão ler We Burn So Bright. Ele já tá em pré-venda em português, eu não lembro o nome, Nós Ardemos Intensamente, Queimamos Ardentemente, alguma coisa. A capa que eu vou botar aqui vai ser a capa em português, tá? Vão ler esse livro, por favor. E para finalizar, há 2 meses atrás eu tinha lido um quadrinho chamado A Saga de Vei, volume 1, e aí eu peguei o volume 2, tá? Pra encerrar a história. Não tem muito o que dizer, tá, gente? Mesma opinião sobre o primeiro volume. É uma história em quadrinhos sobre essa personagem
que eu não sei se ela faz parte de fato da mitologia nórdica ou se ela é uma criação dos autores aqui, mas ela está envolvida ali no rolê da mitologia nórdica. Tem o Thor, tem o Loki, tem todo o rolê aqui. Ela basicamente, no primeiro volume, ela é encontrada boiando no mar e ela é levada para a presença dessas, enfim, esses deuses mitológicos. Ela vai ser colocada numa competição meio bizarra. Uma história simples, divertida de acompanhar. Vou repetir o que eu disse no primeiro. O personagem do Loki aqui, incrível, é a coisa mais interessante desse quadrinho. Esse segundo volume, que é o final da história, termina num tom um pouco mais melancólico, mas que eu gostei muito. Mas assim, se vocês quiserem um quadrinho simples, rápido, fácil de ler, peguem isso aqui, gostei bastante. É isso. Bom, como dá pra ver, eu li bastante coisa esse mês. Me conta aqui embaixo qual foi o melhor e o pior livro que vocês leram esse mês. E eu não esqueci da série do Royd, tá? Eu volto logo com o terceiro volume do vídeo das cartas do Royd. Eu só tô pensando um pouco sobre esse vídeo, porque eu tô ponderando qual o nível de spoiler dos outros livros da Cosmere eu quero dar nesse vídeo. Por isso que eu tô demorando um pouco pra gravar ele. Mas eu tô tendendo a ir full spoilers. Tipo, vocês querem entender de fato? Então tá tudo aqui. Enfim, mais uma vez, obrigado por terem me ouvido falar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.